E hoje, você tem que ficar atento no que vai acontecer aqui. Porque Deus, quando traz alguém de longe, é porque tem coisa boa para falar. E eu tenho um motivo para falar para você que realmente você tem que ficar atento para você sair com a sua bênção. Porque eu não tenho esse privilégio que vocês têm. Está todo dia com o seu discipulador, com o seu pastor, com o seu filho. Romanos 5,17. Todos acharam? Ok, diga chamados a governar. Fica para que essas palavras, eu não sei você, mas eu vou governar em nome de Jesus. Romanos 5,17. Porque pela ofensa de um só, que a gente sabe que foi Adão, a morte veio a governar. Diga comigo, acabou o reinado dela. Acabou o reinado dela. Muito mais os que recebem a abundância da graça. Quem recebeu aqui a graça da salvação? Deixa eu ver. Quem está com o nome escrito no livro da Bíblia? Deixa eu ver. Se Jesus voltar hoje, você vai para o céu? Então a Bíblia diz, muito mais você que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça. Quem está justificado em Deus? Levanta a mão. Justificado o dom da justiça, reinarão, governarão em vida por um só, Jesus Cristo. Diga aleluia. Que eu vou governar em vida. O número 12 na Bíblia significa governo de Deus. Todos os números na Bíblia têm um sentido, não são aleatórios. Eu não vou gastar tempo dizendo um por um aqui, mas eu falo sobre cada um no vídeo. Mas o número 12 na Bíblia significa governo de Deus. Diga governo de Deus. Em hermenêutica sagrada, que é a arte e a ciência de interpretação bíblica, o número 12 significa governo de Deus. Podemos dizer que 12 significa administração divina, governo divino, uma forma de Deus organizar, arrumar o crescimento sustentável, a maneira de Deus pensar. Toda vez que Deus organiza, organiza com 12. Ele chama o sol de sol, lá em Gênesis capítulo 1, verso 16. Você vai reinar sobre 12 horas, 6 da manhã e 6 da tarde. Chama a lua e diz, lua, você vai governar. A primeira vez que a palavra governo aparece é em Gênesis 1, de 14 a 16. Você vai governar sobre 12 horas, de 6 da tarde às 6 da manhã. E vocês dois juntos vão governar sobre 12 meses, para governar sobre tempos e estações. Então, sempre que ele fala de organização, é 12. A Nova Jerusalém, que representa a igreja, tudo nela é 12, porque está bem organizado. Ela tem 12 portas, 12 anjos, um em cada porta, 12 fundamentos, tudo é com o número de 12. Então, o número 12 tem sentido bíblico, segundo os comentários da CPAD e também do Dr. Russell Shedd e também de Dan Duke. Olha o que Dan Duke diz. O número 12 na Bíblia significa ordem divina, perfeição governamental, governo. Então 12 na Bíblia é sempre a forma de Deus organizar. Quando Deus quis organizar o povo de Israel, organizou em 12 tribos. Quando Jesus já tinha 500 discípulos e quis organizar, ele levantou a equipe de 12. Agora veja, quando falamos que este ano de 2012 é um ano especial, é porque este ano termina com 12, nós só vamos ter outro ano terminado em 12 daqui a um século. E ninguém nessa sala aqui vai estar vivo, a não ser esse menino que está dormindo aqui. Ele tem quantos anos? 10 anos, se viver até os 110, esse vai estar vivo aqui. Aquela menina também, quantos aninhos? 3, se ela viver até 103, ela vai viver. Mas os demais, aquela outra menininha ali, aquela outra no colo, e todas as crianças que tiverem aqui. Mas dos adultos, se Jesus demorar a voltar, nenhum de nós vamos estar aqui. Então vai ser o próximo ano terminado em 12. O ano 2012 é um ano muito especial, porque o próprio ano, quando você preenche um cheque, quando você faz qualquer coisa, termina em 12, lembrando o governo de Deus. Agora olha aqui, quando nós falamos governo de Deus, não é governos exteriores, porque o reino de Deus não vem com aparência externa. Deus não quer governar do lado de fora simplesmente, não. Ele quer governar aí dentro do teu peito. Ele quer governar aí dentro do seu cérebro. Ele quer ser o rei do teu coração. Ele quer ser o rei das tuas decisões. Ele quer ser o rei da tua vontade. Ele quer ser o rei, o governo dos seus sentimentos. Ao invés de seus sentimentos serem governados pelas circunstâncias, tem que ser governado por Jesus.
diz que é governo, significa governar por dentro para governar por fora. Ou seja, são homens e mulheres governados por Deus para governar as exterioridades. A gente só não vence os gigantes do lado de fora porque a gente não vence os gigantes do lado de dentro. Se nós derrubarmos os gigantes do lado de dentro, o gigante do medo, o gigante da maledicência, o gigante da tristeza, o gigante da fofoca, todos os gigantes do lado de fora são moles de derrubar. Os maiores desertos não são os exteriores. Os maiores desertos a ser superados são os dentro de nós. Se você vencer os desertos dentro de você, do lado de fora é moleza. E a Bíblia diz em Gênesis 1:26 que quando Deus põe o homem na terra, a primeira ordem de Deus é: governe. Então criou Deus o homem e disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e governe sobre os peixes do mar. Então o homem mergulhava no fundo do oceano e não morria sem oxigênio, e não morria, porque não havia morte. Sobre as aves dos céus, eu deixo de imaginação, e sobre os animais da terra. Governe. O homem e a mulher, vocês vão governar, vocês vão ser a minha representação na terra. Porém, os anos se passaram. E o que você e eu estamos assistindo hoje são homens sendo governados, ao invés de governarem. Homens sendo controlados, ao invés de controlarem. E coisas pequenininhas estão nos dominando, estão nos governando. Querem ver? Por exemplo, uma coisinha minúscula como o tabaco, como a nicotina, o cigarro. Tem mais de 4.700 substâncias tóxicas. E tem gente que é controlada pelo cigarro. E não importa o quão determinado ele seja, ele não consegue largar. A nicotina se embrenha no cabelo, se embrenha na pele, ela perpassa toda a casa onde a pessoa mora. A roupa tem cheiro de cigarro, o cabelo tem cheiro de cigarro, a língua fica amarelada. E não importa quanta ciência a pessoa tenha, ela não consegue largar aquela desgraça. Eu estava pregando em São Paulo, e uma igreja linda que tem um coral, eu gosto muito de pregar lá para ouvir esse coral, de 200 vozes. O coral tem uma orquestra de 50 pessoas tocando ao vivo, é muito lindo. E o pessoal do SBT e da RTV, tudo frequenta aquela igreja. A gente olha assim para a igreja, parece que está olhando para a televisão. E quando saímos dali, fomos para um restaurante. O pastor, chegamos num restaurante muito chique de São Paulo, de São Caetano do Sul. Eu quis ajudar para pagar o jantar, o pastor disse: não precisa. Porque o pastor disse: esse que está do seu lado é dono do Itaú. Eu disse: aqui de São Paulo? Ele disse: não, do Itaú no Brasil não. Eu falei: aquele banco que faz assim, ó. Fura o teu olho para não furar o teu olho. Esse banco. Ele falou: não faz esse sinal não, ele quer que eu vá. Por ele que vai pagar quanto você é? Eu deixei ele pagar. E ele parou, ó, o jantar foi caríssimo. Quando estamos saindo na porta do restaurante, vem um homem enorme, enorme. E quando ele me viu, o pastor disse: apóstolo, espera um pouquinho que eu te apresentar. Esse aqui é um dos maiores cardiologistas do mundo, doutor fulano de tal. E vem gente dos Estados Unidos para tratar com ele em São Paulo. Cardiologista, cientista, matemático, homem que sabe o que faz mal e o que não faz. E olha como ele me cumprimentou. Desculpa, pastor, esse negócio aqui eu ainda não consegui. Muito prazer. Um grande cardiologista. O cigarro tem mais de 4.700 substâncias tóxicas, entre elas veneno de rato. É remédio de rato, é veneno. Então a mulher chegou na farmácia e disse: o senhor tem remédio de rato? O farmacêutico perguntou: o seu rato tem o quê? Dor de barriga, dor de cabeça. O cigarro é algo tão terrível que a pessoa, o Ministério da Saúde, colocou na capa aquelas coisas terríveis, aquelas fotos de gente morrendo para ver se a pessoa larga. Mas não adianta. Se o cara chegou num lugar para comprar um cigarro, quando ele estava saindo, estava escrito: esse produto produz impotência sexual, e voltou e disse: dá para o senhor trocar por aquele câncer do pulmão? Como é que pode? A pessoa sabe que faz mal, mas põe para dentro. Ele diz: é o último copo de cachaça que eu vou beber, porque esse negocinho desse tamanho não vai mandar em mim. É o último. E amanhã ele está de novo no último. É a última vez que eu vou mentir. Está de novo mentiroso mentindo, porque essa já é uma mentira. É a última vez que eu vou adulterar. Aí ele pulando a cerca de novo. Dominado, controlado. Como é que pode? Diz que um homem chegou diante do médico e o doutor disse: você vai morrer, cara. Pegou o ovo,
cozido, pegou um copo de cachaça, olha o que o médico fez para tentar libertar o cara. Colocou o ovo dentro do copo de cachaça, o ovo ficou roxo. Ele falou para o cara que estava bêbado na frente dele, falou, tá vendo como é que ficou o ovo roxo? O bêbado disse também, nunca mais vou comer ovo da minha vida. Ele disse isso. Sabe? Ninguém consegue arrancar isso. A nicotina é um dos vícios mais terríveis. O doutor Drauzio Varela, da Rede Globo de televisão, um dos médicos mais importantes do Brasil, já está careca de saber. Literalmente. Está gravando isso? Não vai mandar para o Drauzio. Está careca de saber que é difícil arrancar a nicotina de uma pessoa. Ele está dizendo, toda semana, é difícil, a pessoa não é difícil, é difícil. O que o Drauzio Varela não sabe, mas que eu e você sabemos, é que tem um antídoto chamado sangue de Jesus, e que nas igrejas evangélicas do Brasil inteiro tem gente que de um momento para o outro ficou completamente liberto pelo poder que é do sangue de Jesus. Alguém pode gritar aleluia, e tem algum crente vivo para celebrar a presença de Deus nesse momento? O meu pai, eu aceitei Jesus, o primeiro da minha família. Quando você é o primeiro da sua família a se converter, é porque Deus não está te levantando para ser parede. Parede você pode tirar uma ou outra. Quando você é o primeiro da família que se converte, é porque Deus te escolheu para ser coluna. Se você não quiser, ele vai levantar outro da família para ser coluna. Mas se ele te chamou primeiro, ele está escolhendo para ser coluna da família. Eu sei que você entrou, não quer tudo isso mesmo, quer tudo isso mesmo, quer lá em casa, eu sou sempre eu, quer cá sempre eu. Porque você não é paredinha, você é coluna de sustentação. Deus confiou em você. As pessoas escrevem nos vídeos dos carros, eu confio em Deus, ok, mas Deus confia em você. Porque Deus acreditava em Jó. Ele disse para Satanás, você viu meu servo Jó? Por que Jó? Porque ninguém era como ele, fiel, teme a mim e se desviou. Deus acredita em você? Se Deus apostasse em você, como apostou em Jó, ele ganharia ou perderia a aposta? Você seria uma decepção ou seria um êxito? Você tem força de dizer não para o diabo e sim para Jesus? Será que você consegue dizer não para o pecado? Porque ser livre não é fazer o que você quer. Ser livre é ser capaz de escolher, é ter o direito de dizer não para o pecado. Eu posso, mas eu não quero. Um amigo chamado Sóstenes Bentes, que ele estava no avião, e o cara virou para ele e falou assim: você é crente? Ele falou, aí ele falou, sou. E o cara disse: só pelo de vocês crentes, vocês não podem, eu sou livre. Chamou a moça e disse: traz o uísque para mim. Eu na primeira classe, botou o uísque para mim. Sóstenes levantou a mão e disse: eu posso beber também. Traz o uísque para mim. Botou na frente do cara. E o cara começou a tomar. Me dá o segundo. Dá o terceiro. O copo só se instala. Daqui a pouco o cara virou bem na verdade. O copo pegou, você não bebeu. Aí ele olhou o sócio, olhou para o cara e disse: eu não quero. Aí o cara disse: mas você não bebeu. Aí o sócio disse para o cara: você está bebendo porque você tem medo de não, tem medo de morrer, porque se você morrer você não sabe para onde você vai. Agora, o copo está aqui, eu não posso beber. Mas eu não quero, porque eu escolhi servir Jesus. A única pessoa livre nesse assento que tem aqui, meu Senhor, é você e eu, sou eu. Porque eu posso não beber, você não pode não beber. Quando pousar no avião, esse senhor está aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Deixa eu dar um aplauso a Jesus, pelo amor de Deus. Meu pai, quando eu era novo convertido, eu fui para a igreja e disse: Senhor, lá no culto, no meio do culto, eu falei: Deus, eu sei que meu pai fuma 35 anos, eu sei que ele continua uma coisa muito difícil tirar da vida. Estou dando exceção da nicotina, mas eu vou citar as outras coisas aqui. Já, certo? Muito na cadeia. E eu disse assim: liberta, meu pai. Cheguei em casa naquela noite, meu pai estava passando mal, muito mal. Passou mal a noite toda, pastor. Vomitando. Eu lembro que no meio da noite eu levantava para orar por ele e eu dizia: Senhor, eu vou pedir para matar o meu pai, me dá salvar. No outro dia de manhã, quando ele levantou, ele tentou com um cigarro na boca e não conseguiu fumar. Subiu na laje da minha casa e disse: Jesus, se você existe, eu quero te ver. E a laje começou a tremer e veio alguém na direção dele. Bom.
E ele disse: eu te recebo, Senhor, eu te recebo, Senhor, eu te recebo. Meu pai hoje está com 80 anos e é servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um aplauso para ele?